Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com a 4ª temporada do podcast Os Nossos, conversas sobre relações e conflitos familiares. Eu sou a Dora, fundadora do F Os Nossos. Estou aqui com as minhas sócias, Luciana e Renata. Olá. Essa 4ª temporada do podcast é sobre temas recorrentes. Sabe aqueles campeões de audiência? Pois é. Então hoje vamos falar sobre união estável e casamento. As diferenças e semelhanças jurídicas e fáticas desses dois institutos. É importante lembrar que esse podcast não dá orientação jurídica para o seu caso. A gente fala em termos gerais, o que a legislação prevê, como os casos estão sendo discutidos. Se você precisa de orientação, procure um advogado para o seu caso. Boa tarde, Luciana e Renata, tudo bem? Oiê, tudo bem? Olá, tudo bem? Então, se você está pensando em se casar ou mora com alguém e tem dúvidas, esse episódio é para você. Vamos lá. Todo mundo sabe o que significa casar. Nem todo mundo. A gente acha que todo mundo sabe o que significa casar, mas a união estável gera várias dúvidas. Queria que vocês comentassem um pouco quais são as dúvidas comuns, quais são as lendas sobre a união estável, enfim, o que vocês têm ouvido dos clientes por aí? Bom, vou começar falando um pouquinho sobre isso. Acho que a grande dificuldade dessa situação da união estável e que gera muitas dúvidas é porque os elementos que a justiça ou que a nossa lei estabelece para a união estável são todos, na minha visão, Lu, me corrija se eu estiver errado, se você pensar diferente, eles são subjetivos, né? Porque quais são os elementos para a constituição de uma união estável? É uma união pública, contínua, duradoura e com o intuito de constituir família. Então, nada disso é super objetivo, né? Ao contrário, é muito subjetivo. O que é duradouro para um casal pode não ser para outro, para um casal jovem, para um casal que já está mais avançado na vida. O que é intuito de constituir família? Morar junto significa que eu tenho o intuito de constituir família? Não necessariamente. Ter filhos. Então, e eu acho que a própria evolução da legislação, né, Lu, acabou gerando nas pessoas uma visão de que, por exemplo, eu preciso de um tempo específico, de um mínimo de tempo, ou eu preciso ter filho, ou eu preciso morar junto. Nada, então, vamos lá. Nada disso hoje é necessário para a configuração de uma união estável. Eu posso não morar na mesma casa e ter demonstrado o intuito de constituir família, eu posso morar na mesma casa e não ter esse intuito. Então, é muito subjetivo e muito profundo, é muito necessário verificar o caso concreto. Então, as pessoas buscam uma regra geral, não existe, né? Não, a maioria chega assim, mas 2 anos já é? 5 anos, porque a legislação passada, né? Primeiro estabeleceu 5, depois 2. Havia, então, uma previsão legal do tempo mínimo? Havia, teve uma época que, acho que aquela de 96, né? A gente teve uma lei 94, uma vez uma lei 96, e aí tinha, então, 5 anos ou 2 anos ou com filho, não lembro exatamente a tinha evolução. Tinha alguns critérios, mas é porque isso, eram na outros verdade, critérios. Pra você ter uma ideia, é assim, ó, quando eu fui fazer o meu mestrado, a minha tese de mestrado era Sociedade de Pessoas do Mesmo Sexo. Não se falava em união estável. Sim. Né? E as coisas foram evoluindo, a gente foi crescendo junto, né? Eu e a Renata, eu sou um pouquinho mais velha que a Renata, mas a gente foi evoluindo com a legislação, isso que é legal, e foi tornando efetivamente subjetivo, porque eu acho que o legislador percebeu que não adiantava fazer assim, 5 anos, 2 anos. Como a Renata falou, um casal que imagina começar a namorar com 70 anos de idade, eles estão 2 anos juntos, é um monte. Quem tem com 22 anos, né? O que a lei fala sobre a intenção de constituir família, eu tenho costumo traduzir para leigos assim, sabe aquele casal que você olha e alguém pergunta, eles são casados? Você fala, não sei, acho que são, mas não tenho certeza. Em geral é a união estável, porque tem todo o aspecto da família, mas não houve o casamento, né? Então, é uma mas união olha estável. Só que perigoso isso. Mas não dá. Pra você, sim. Eles são um casal Doriana, por exemplo, né? Não, tô dizendo no assim. sentido de formar família. Não, sim, então, mas é que às vezes até o casal, ele se apresenta perante a sociedade como uma dupla mesmo, né? E você sempre encontra as pessoas juntas, mas você não sabe, por exemplo... Qual foi a regra deles antes, o que eles combinaram. Deles, quais são os problemas que eles resolvem juntos, quais não são. Porque uma vez um desembargador num julgamento disse assim, olha, para mim, na minha visão, a intenção de constituir família
eu apuro quando é aquela coisa assim, tem os perrengues e tem as coisas boas. Quando você tem só as coisas boas com alguém, ou só o perrengue com alguém, você não tá numa situação da família, porque a família você tem as duas situações. O pacote é completo. O pacote é completo. Quando você escolhe, por exemplo, estar com a pessoa para viajar, para jantar, para passear, aí você tem aquelas fotografias que estão há 10 anos de coisas assim, mas cada um resolve os seus problemas de forma separado. Isso é uma intenção de constituir família? Ainda que eu tenha eventualmente ali uma transferência financeira, um auxílio financeiro, posso até, imagina, querer comprar um apartamento de veraneio com alguém, não necessariamente constituir família. Então é uma coisa. Não, isso é uma dificuldade pra gente, né? A gente do direito, como que a gente faz isso? Pra mostrar, e aí tem o julgador, que ele também vai dar a visão dele. Então é uma coisa complicada. E mais que tudo, o que foi combinado entre as partes, né? Quantas vezes, Lu, você não tem uma situação em que uma pessoa acha que tá namorando, a outra já acha que tá numa constituição de família. Muitas vezes você tem isso. Um tá achando que tá vivendo uma coisa, o outro tá achando que tá vivendo outra. É um problema. Eu ia fazer essa pergunta depois, mas eu vou antecipar, então. Porque também tem uma confusão entre o namoro e a união estável. Quer dizer, todo namoro sério é uma união estável? Não é. Não mesmo. E isso é uma coisa, um pouco isso. Uma coisa que eu acho importante é lembrar o seguinte: o passar do tempo, ele não transforma um namoro em união estável. Talvez seja um engano de algumas pessoas, Com né? Sem dúvida. Que o namoro longo é uma união estável. Gente, a gente volta na discussão que a gente gosta de falar aqui. A comunicação entre as pessoas e deixar claro com o outro o que eu tô pensando, o que a outra pessoa tá pensando, o que a gente tá vivendo, é sempre a coisa mais importante. Né? E eu, hoje em dia, tenho uma visão assim, um pouco até, como é que eu vou dizer assim, meio não otimista, pessimista das pessoas. Eu acho que às vezes as pessoas, elas querem a falta de clareza. Querem a falta de transparência. Por quê? Porque essa falta de clareza gera uma situação, dependendo da situação, eu vou para um lado. Então, para aquilo que me convém, eu vou enxergar isso como uma união estável. Quando você tá de má fé, né? Mas não é... Às vezes não é nem má fé. Não é má fé, as pessoas, elas não querem se comprometer com as coisas. Sabe aquela coisa do pau que bate em Chico, bate em Francisco? Não, a pessoa quer que, dependendo da situação, seja uma interpretação, dependendo da situação, seja outra interpretação. Então, é um negócio... e aí, a lei é complicada, os julgados são complicados, então as pessoas não sabem direito também como funciona. O profissional do direito que vai assessorar essas pessoas num eventual litígio ou numa orientação também podem colocar lenha na fogueira, sabe? Eu vou pegar um gancho aí que você falou do profissional do direito, né? Quais seriam bons critérios para vocês responderem, enfim, para um eventual cliente, para qualquer pessoa, se a pessoa está na dúvida entre o casamento e a união estável? Quais seriam referências que essa pessoa poderia ter de reflexão para decidir se casa ou se faz um registro? Para tomar uma decisão, você está dizendo? Sim. Então, é muito pessoal, né? Porque tem gente que não acredita na instituição casamento, vamos dizer assim. Mas ao mesmo tempo, ela quer constituir uma união estável, porque tem esse intuito, que é o que a Rei falou. O intuito de estar com uma pessoa como se casado fosse. Mas eu tenho a possibilidade de não assinar o papel, uma certidão, ou até registrar e fazer esse registro da união estável. Mas às vezes é uma questão muito pessoal. Então, eu acho que o profissional precisa entender qual que é o interesse desta pessoa. O que ela almeja com essa relação. Olha, eu não quero que as pessoas que estejam ouvindo a gente se sintam inseguras, mas existe uma insegurança em relação a isso. Por quê? Hoje não existe mais uma situação muito definida, diz assim, olha, no casamento funciona assim, né? Uma diferenciação, e a união estável assado. Quando o Código Civil foi promulgado, lá em 2002, existe uma diferença clara dos efeitos patrimoniais, sobretudo em relação à sucessão. A gente não vai falar disso aqui, mas existia isso, e isso era uma ferramenta super importante para as pessoas escolherem entre uma e outra. Porque era muito diferente. Porque era muito diferente, e não é dizer, gente, que era melhor ou pior. Era diferente.
E o diferente não é nem melhor, nem pior. Então, por exemplo, hoje, cada vez mais, você tem famílias reconstituídas. Eu caso uma vez, tenho um filho, depois eu caso de novo, tenho outro filho, ou não tenho filho, depois me uno. E dependendo da situação, da forma como eu queira organizar o meu patrimônio, eu podia escolher entre casar ou ter uma união estável, porque isso gerava regras diferentes para o momento que eu viesse a falecer. Aí começou-se um entendimento de que isso pela visão equivocada, na minha forma de ver, de que a regra do casamento era mais benéfica do que a regra da união estável, que não é verdade, porque você só consegue identificar se uma regra era melhor do que a outra no caso concreto, dependendo da origem da formação daquele patrimônio. Não é possível tirar uma regra geral. Só que isso evoluiu e hoje o entendimento é de que aplica-se para todo mundo na questão da sucessão a regra do casamento. Então, você tem hoje, do ponto de vista patrimonial, você tem muito menos argumentos para fazer essa escolha entre uma e outra, porque você pode ter o mesmo regime numa situação ou em outra situação, e passou a ser uma questão muito mais existencial. Qual é o tipo de relação que você acredita, algo mais informal, algo mais formal. E ainda tem uma discussão sobre a história do herdeiro necessário ou não, que também é outro assunto. Mas assim, hoje tem poucos elementos teóricos e objetivos para ajudar as pessoas a fazerem essa escolha. Eu acho que o Estado ocupou um espaço que era da pessoa, que era da autonomia privada. É o cidadão quem tinha que escolher o que ele queria. Hoje não tem mais tanto isso. Por isso até, Rick, eu sou super favorável a você, de novo, né, falando de comunicação, escrever, combinar essas regras com a pessoa. Porque se você não vai casar, vai lá no cartório, fala que vai casar e tem as regras que a lei determina, se é uma união estável, você está ciente que é uma união estável, outra pessoa também está ciente, formaliza. Deixa claro o que um espera do outro, quais as consequências, e assim vai, né? E posso só fazer um complemento? Claro. Esse caminhar da jurisprudência e tal, acabou gerando, na minha forma de ver, um excesso de formalismo e de contratualização total. Na união estável. Por quê? Porque como a união estável nasce dos fatos e não do documento que você assina, e isso traz efeitos, e os efeitos a lei já determina quais são e ponto, as pessoas muitas vezes elas vão um passo atrás para dizer o seguinte, hoje nós temos um namoro, se esse namoro virar uma união estável, eu quero que seja assim, eu quero seja assim. Então, essa coisa de você acabar gerando efeitos jurídicos por uma coisa que vem dos fatos, gerou as pessoas hoje não saem de mãos juntas quase antes de fazer um documento. Não, eu tenho um cliente que é super engraçado, ele é super namoradeiro. A Luciana tem sempre as histórias engraçadas. E aí ele tá namorando, então, eu tenho que preciso fazer um contrato, o que você acha? Calma, querido, não vai assim... Não, aí ele troca de namorado. Olha, então, acho que agora é outro contrato. E eu falo, calma, porque é exatamente isso que a Rê tá falando. Ele vai pra balada, deve ir pra balada assim, já com um QR Code. Vai aqui, ó. Agora assina aqui, pronto. Não, já e uma curiosidade, não é namoro, nem é namoro, não estamos em namoro. Né? Ele muda o contrato conforme a namorada. Então, mas é que dá uma insegurança e é isso que a Renata tá falando. Porque como vira um achismo, o que é um e que é o outro, o que é um pra um e o que é pro outro... E aí fica isso, então não, eu não quero ter problema. Não, porque eu já passei, e geralmente essas pessoas já se passaram por algum divórcio bem traumático, né? Eu acho que eu acho assim, sinceramente, exatamente, entendeu? Eu acho que tirou a espontaneidade das relações. Mas não é também, é um saco. A formalização da união estável? O regamento, a consequência, o tudo. Agora eu entendo de onde vem isso. Vem também das uniões que não eram protegidas, vem das pessoas que passavam ali décadas, anos com alguém e depois não tinham esse relacionamento reconhecido, então elas eram prejudicadas. Agora assim, eu acho, sabe aquela questão do pêndulo, movimento de pêndulo histórico, que você vai de um extremo pro outro extremo, eu acho que a gente tá muito num extremo assim de total proteção, sabe? E às vezes mais que isso, né, o desconhecimento daquela pessoa que também entra num relacionamento sem saber se ela precisa formalizar, se não precisa, e é assim, né, advogado, todo mundo tem um amigo advogado, papiteiro. Advogado papiteiro. Ou um sobrinho estagiário. Ou um sobrinho estagiário que fala que fez direito, né? Eu sei, porque eu sou estudante de direito. Mas enfim, é importante sempre se informar.
Enquanto vocês falavam da união estável, eu fiquei pensando que eu acho que tem uma questão que é quando acaba essa união, ou a união estável registrada, ou uma suposta união estável, que pode ser, enfim, um relacionamento, um namoro, né? Quer dizer, como é que se formaliza? O que acontece se você tem uma união estável registrada e essa relação acaba? Ou se você vive com alguém, usando uma expressão leiga, e essa relação acaba e você quer que seja uma união estável, reconhecida. Como é que do ponto de vista jurídico e prático, como que isso acontece? Então, de novo, eu vou falar que o registro, de alguma forma, ele facilita na hora de dissolver, né? Porque se você for dissolver e tem uma consequência patrimonial, que você vai ter que fazer uma partilha, se você não tem esse reconhecimento documentado, você tem que entrar com reconhecimento e dissolução de união estável. E desculpe, sempre judicial, né? Então, o reconhecimento da união estável? Não necessariamente, porque se faz extrajudicialmente? Se houver consenso, consenso, sim. Porque é o seguinte, Perfeito. por exemplo, né? Se você tiver consenso e não tiver menores envolvidos nessa relação e direitos de menores a ser discutidos, você pode fazer convivência. Você vai poder fazer uma dissolução, um reconhecimento e dissolução da união estável. E por que as pessoas querem isso? Para justamente poder, partilhar eventual bens que tenham a partilhar, ou dar uma quitação geral, né? Olha, não tem mais nada, para depois a pessoa não vir e falar, mas então, a gente teve uma união estável, precisamos dividir isso. Então, tem que tomar esse cuidado. Agora, desculpe, uma dúvida. Se você fizer o reconhecimento para depois de dissolução no cartório, você vai ter que juntar provas. Não, porque, na verdade, no cartório, tem que estar de consensual. Uma declaração. Ambas as pessoas vão lá e falam assim, nós tivemos uma união estável que começou em tal, terminou em tal, esse é o patrimônio. Esse patrimônio, era esse regime. Ou não teve patrimônio, mas a gente está dando uma quitação geral, enfim, entendeu? Então, a questão da prova, e aí sim, de novo, o registro ajuda a saber quando começou. Sim. Ela, por ser fática, ela termina por si só. Mas se ela tem um registro, você vai querer dissolver de alguma forma, formalmente isso. E tira mais essa discussão, né? Porque imagina só uma família que tem uma união estável de 15 anos, 3 filhos, o cara vem a falecer, e aí ela é herdeira. Mas nós vamos falar sobre isso. Mas ela tem que, para participar, inclusive do inventário, ter o reconhecimento da união. Então, tão mais simples se ambos chegarem e falar, bom, então nós temos essa união, mesmo que tendo filhos, né? Vai ter que provar que vocês estavam juntos. Então, o registro, ao meu ver, sempre facilita. E hoje em dia, inclusive, tem certidão de união estável, né? Isso é uma... Sabia disso? Não. Porque assim, quando você tem um registro e você tem uma união estável, você vai lá no primeiro cartório da Sé, né? Acho que é o primeiro cartório da Sé, e você faz esse registro de união estável. E sai com a certidão? Porque o que acontece é o seguinte, numa compra de imóvel, se você alegar que você tem união estável com alguém, você tem que ter esse registro. Enfim. Você vê, a união estável que era uma coisa fática, hoje tá já muito mais burocratizada. Há uns 10 anos atrás, eu conheço algumas pessoas que constituíram a união estável, registraram, para um dos dois poder entrar no clube. Isso é a mais frequente. Ou por causa do plano de saúde. Mas isso é história antiga. Não é antigo, não. Ainda super acontece? atual. Ainda acontece assim, ó. A primeira, e aí vem essa história do querer levar uma vantagem, né? Porque por que você... A questão é a seguinte, você vive com a pessoa você tem a intenção de constituir uma família, o efeito disso está para além de ser sócio de um clube ou ser beneficiário de um plano de saúde. Sim. Tem a ver com herança, tem a ver com constituição de patrimônio, tem a ver com dever de sustento, de solidariedade, tem um monte de coisas. Agora, voltando só um pouquinho na sua pergunta, o que eu acho que é importante é assim, quando a pessoa vai casar, não existe o casamento sem o ato formal do registro. Então, a pessoa é obrigada a estabelecer uma data para o casamento e estabelecer um regime de bens. Então, a lei impõe um momento em que a pessoa tem que pensar sobre aquilo. Qual é o regime que eu quero? Eu quero o regime que a lei estabelece? Vou adotar ou não o nome do meu... Vou escolher um outro regime. Então, a pessoa ela é obrigada a pensar sobre aquilo naquele momento. Na união estável, como ela surge dos fatos... a pessoa
ela não necessariamente pensa sobre essas coisas. E aí o fato de você registrar, como a gente está usando esse termo aqui, na verdade a gente está falando de fazer uma escritura, declarando o momento de início daquela união, escolhendo o regime de bens. Então é como se a gente tivesse pensando sobre aqueles assuntos que no casamento não tem como não pensar, se a gente estivesse pensando nisso numa união estável. Isso é importante na minha forma de ver. Por quê? Não porque a união estável não existiria sem aquele documento, ela existiria, mas porque isso convida as pessoas a organizarem a sua vida. Então, a partir de agora, nós vamos dar ao nosso relacionamento um status diferente. Isso, então, a nossa responsabilidade um com o outro modifica, sim. Então, eu entendo o que isso significa. Eu entendo que num eventual término pode ser que um tenha responsabilidade de sustento com o outro. Eu entendo que, dependendo do regime de bens que eu escolhi, o patrimônio formado vai ser dividido ou não. Então, tira as pessoas um pouco do automático, sabe? Porque o que a gente percebe é que às vezes a pessoa tá lá já vivendo como se casado fosse, vivendo na união, numa constituição de família ali, dividindo contas, fazendo isso, fazendo aquilo. E aí no final um tem percepção disso, o outro não, e aí no momento em que termina é como se tivesse caído uma bomba na cabeça da pessoa. Mas a espontaneidade que você falou também acaba, né? Porque assim, às vezes, vamos morar junto pra gente testar. Então, aí um tá em união estável e o outro não está. Então vamos formalizar? Não, mas quando começou a nossa é uma farra. E aí você precisa mergulhar na vida daquela pessoa para entender os elementos que mostravam uma vida em comum ou não. E aí, nessa situação que você falou, né? No fim, como é que funciona, como é que não funciona? Se eu tenho a união estável, na minha visão, tá? Independentemente de ter sido formalizada ou não, eu preciso dar um fecho para aquilo. Por quê? Porque é muito importante que a vida de fato das pessoas corresponda à vida jurídica das pessoas. Então, se eu vivi numa situação em que eu tinha a intenção de constituir família, ainda que eu não tenha nada para dividir, eu preciso fazer um fecho disso para que amanhã ou depois alguém não venha discutir isso comigo. Uma quitação, exatamente. Organiza. Agora, em relação ao regime de bens, no caso da união estável não registrada, né, a situação fática, se houver o término dessa relação, como é que fica? E até sobre o efeito retroativo disso. Queria que vocês comentassem um pouco. Isso aí também dá um capítulo de podcast. Na verdade é o seguinte. Em rápidas pinceladas. Então, a lei fala o seguinte. Viveu em união estável e não formalizou, é comunhão parcial de bens. Na verdade viveu em união estável e não escolheu um regime diferente. E você tem que escolher um regime diferente por uma forma... Por escrito, né? Não adianta a gente falar assim, olha, a gente tem uma união estável e é separação total de bens. Tem que estar registrado. Quando eu falo registrar, você vai ter que formalizar. Sim, então, se for só a situação fática sem apontar qual é o regime de bens, você automaticamente está escolhendo o regime da comunhão parcial de bens. O que significa o quê? Na constância desse relacionamento, o que for adquirido é de ambos. Aí a gente vai entrar naquelas exceções que não tenha vindo de bem particular, enfim, mas enfim. A regra geral da comunhão parcial de bens. E retroage, desculpe. Então, aí esse também é um outro capítulo. Se houver consenso sobre a data de início. Uma situação... Então, mas é que o que acontece é o seguinte, foi o que a Rê falou. Imagina só a situação fática começa, a gente tem uma união estável, tá tudo bem, passa 3 anos, tal. Aí a pessoa adquiriu bens, eles, né? Uma união estável... Não, união estável fática. Adquiriu bens, virou sócio de uma empresa. Aí, bom, então vamos formalizar? Vamos. Aí formaliza. Aí qualquer um dos dois fala assim, então, mas eu quero a separação total de bens. Não pode. Por quê? Não pode hoje, né? Já teve uma discussão, eu tive um caso cabeludíssimo, não vou entrar, mas tive um caso cabeludíssimo, porque efetivamente, antes retroagia. Ontem podia, pode ser que amanhã possa, mas hoje não pode. Não, eu vou contar uma coisa para vocês. Isso dá uma insegurança danada, inclusive da nossa competência, né? Porque às vezes o cliente fala assim, mas você não sabe? Não, mas óbvio que eu sei, mas é que hoje é assim, ontem foi diferente, amanhã pode ser outra coisa, então dá uma... Hoje
A lei diz que não Não retroage. pode retroagir. Por quê? Perfeito. Pra você não pegar a outra pessoa de calça curta, vamos Então, falar mas não assim. é a lei, é o entendimento jurisprudencial. É. A lei é a mesma desde 2002. Se houver uma união estável e sem a escolha de um outro regime, aplica-se o regime da comunhão, da comunhão comunhão parcial de bens. A questão é, eu posso, por exemplo, tá aqui com a Luciana, dizer, você é a tabeliã. Então, Dora, nós temos uma união estável desde 2010. E o nosso regime sempre foi o da separação total de bens. Ela está de acordo, eu estou de acordo, estamos felizes com isso e tal. Ontem você podia fazer isso. Hoje o entendimento é de que a escolha do regime de bens que você está fazendo neste momento, ela vigora daqui para frente. Daqui para trás, a união estável vigorou com um regime de comunhão parcial de bens. Isso, no fim das contas, acaba levando as pessoas muitas vezes a dizer, então não tivemos a união daqui para trás, então vamos reconhecer nossa união daqui para frente. A jurisprudência às vezes atrapalha, né? Porque aí você começa a buscar mecanismos de colocar a sua vontade, né? Que vem a vontade do particular e o poder público aceitar isso. Mas por que isso? É para proteger, sempre para proteger aquele que não tem informação e é o frágil. Ou né? o credor, né, também, que de repente você tem uma questão de credores, etc. Mas eu acho que assim, o problema, na minha visão, é que você passa a partir, a presumir a má-fé das pessoas. Quando, na verdade, a regra que o nosso sistema impõe é da boa-fé. Sem dúvida. Então, eu tenho que presumir a boa-fé e tratar a fraude como fraude exceção. Eu não posso inverter essa regra, né? E aí isso também é uma coisa complicada, porque assim, muitas vezes as pessoas só se reconhecem em união estável quando elas já estão em união estável. Sim. A união estável, ela não vem assim, nossa, tô chegando. Então, eu acho um pouco cruel, né? Você dizer, pegadinha, agora você entendeu que você está em união estável, agora já é o regime X. Você obriga as pessoas a fazer aquele contrato. Que ela não tá afim de fazer. Se ela tivesse afim de fazer, ela casava. Então. Não, Lu, né? ou então aquela coisa de dizer o seguinte, olha, eu vivo aqui com uma pessoa, nós não temos união estável. Se um dia nós tivermos, o regime será o da separação total, por exemplo. Por quê? Porque como eu não sei quando eu vou entender que tem os elementos, ou o outro vai entender que tem os elementos, ou a justiça vai entender que eu tenho os elementos, eu tenho que me precaver. E aí você se pega tendo que discutir questões profundas como a formação patrimonial com uma pessoa que de repente nem vai, a sua relação nem vai evoluir para aquilo, para uma união. Não é? Sabe? É um negócio assim. Mas aí eu volto ao seguinte, eu também acho que é chato, mas de novo, eu gosto de ter uma frase que eu gosto de falar o seguinte, é melhor você ficar vermelho e discutir a questão do que você ficar a vida inteira amarelo. Melhor ficar vermelho de raiva do que roxo de arrependimento. Não, o meu melhor é ficar amarelo. vermelho. Não, eu conheço assim, melhor ficar vermelho de vergonha do que roxo de raiva, não é uma coisa assim? Não, o meu é melhor ficar vermelho uma vez do que amarelo a vida inteira, tipo aquela cara de sei lá. pastel. Eu tenho a impressão, não sei o que vocês acham, que a união estável há 20 anos, 25, 30 anos era exceção. Gente, chamava de concubina. As Era pessoas, até feio isso, o nome. depois foi ficando mais comum e quanto mais a legislação foi equiparando, mais ainda. Porque, não sei, há 30 anos era exceção a união estável, né? As pessoas não viviam dessa maneira informal, em geral elas casavam. E era até engraçado, porque tinha uma coisa assim de que o casamento, assinar, mas por que não havia equiparação, né? Não, gente. Assinar o documento do casamento, formalizar, era uma bobagem. Entre aspas, algumas pessoas diziam isso, né? Então, pra que assinar? de O sociedade de importante- fato, você lembra disso? Era sociedade de O fato, importante chamava. é a situação fática, a gente tá junto, e o amor, etc e tal, e a questão jurídica fica em segundo plano. Eu lembro que meu pai, já falecido, ele falava assim, se a pessoa tá dizendo que, é só um papel, então vai lá e assina. Tá com medo do quê? Porque Eu enganei meu marido assim. Ai, tadinho, não posso falar isso. Que horror, não enganei. É que ele virou e falou assim pra mim, vamos morar junto? Eu falei, você quer morar junto? Vamos casar. Ele, pra mim tanto faz. Eu falei, então vamos casar. Então, aí ele fala que eu enganei ele. Juro? Não, é verdade. Ele falou, vamos morar junto? Eu falei, mas por que você quer morar junto? Aí ele falou, vamos morar junto. Eu falei, então vamos casar. Aí ele falou, tanto faz. Eu falei, então se tanto faz, vamos casar. Não, isso que a Rê falou do casamento, tem aquele momento em que Tem que cortar essa parte. Brincadeira.
Todas as consequências jurídicas do casamento valem a partir daquela data em que houve a formalização, né? Sim. Porque até uma vez eu falei brincando com uma pessoa, eu falei, quando você se casa, no momento que você fala sim, claro que depende do regime de bens, mas em geral, você já perdeu a metade do seu patrimônio dizendo sim. E a pessoa que estava ao lado disse, e 100% da sua capacidade de decisão. Era um homem, tá? Não, e por isso que é legal, e hoje em dia, né, a contratualização das relações está cada vez maior, porque aí você pode, igual ao direito americano, elaborar várias coisas, tanto no pacto antinupcial, né, não é só aquela questão o regime é esse, e aí as consequências, mas criar cláusulas, criar cláusula de infidelidade, criar cláusula de indenização, essas coisas. O que eu acho, só um ponto, é que assim, a gente, muitas vezes, a gente percebe que as pessoas olham para a união estável hoje com os olhos do passado, sabe? Em que sentido? No sentido de que no passado a união estável o reconhecimento teve um cunho protetivo. Né, das uniões que ficavam à margem da lei, das pessoas que eram, então, prejudicadas e tal. Hoje não é mais assim, você entende? Assim, não acho que dá para... O conhecimento é maior, o poder de escolha, inclusive, eu entendo que a mulher ainda está numa caminhada de autonomia, de igualdade, mas assim... Não dá para aplicar para todo mundo aquela situação da mulher vulnerável, coitadinha, que não sabia o que estava fazendo. Existem situações assim? Existem. Mas a gente precisa encarar a evolução das coisas, né? Você concorda que a equiparação, ou quase equiparação do casamento com a união estável na lei, também tem um caráter protetivo? Então, não exclusivamente. Então, Dora, mas você acha que não? Tem um problema, porque é o seguinte, a lei... Desculpe, protetivo para as duas pessoas, mas para as duas partes. A lei não equiparou, esse é o ponto. A Constituição, quando ela fala de que as duas são entidades familiares, etc. e tal, e essa é uma situação que é o seguinte, para o Estado não pode, para fins de políticas públicas, fazer uma diferença entre casamento e união estável. Ele não pode, por exemplo, dizer o seguinte, você vai ter direito ao Bolsa X se você for casado e não vai ter se você for companheiro. É o Estado quem não pode fazer essa diferença. Perfeito. Agora, para o particular, fazia todo sentido, na minha forma de ver, o Código Civil tratar de forma diferente, por exemplo, a sucessão do cônjuge e do companheiro. Até para que a pessoa possa escolher. Que a pessoa possa escolher, eu quero que na sucessão haja o meu companheiro ou minha companheira participe daquilo que a gente construiu juntos. Tá bom, então qual é a entidade familiar que tem essa regra? Mas você eu quero outra coisa. Da pessoa bem informada. E aí esse que é o grande, acho que é o grande problema, porque a maioria tem essa desinformação, né? E faz a situação mas aí o problema, eu acho que então vamos facilitar a lei, vamos tornar a lei mais acessível, vamos, né? E aí tem uma outra de novo, comunicação. Um outro debate que era assim, então eu vou aproximar essas regras, por exemplo, se eu dependendo com quem o cônjuge ou o companheiro estiver concorrendo na sucessão. Então, se eu estiver concorrendo com filhos, tem um tratamento diferente. Agora, se a pessoa não tem filhos, não tem pai, não tem mãe, vai concorrer com colaterais, né, que a gente está falando de irmãos, tios, primos, sobrinhos, vou tratar de uma forma diferente. Então, o que eu acho é que essa solução de dizer, vamos tratar tudo como se fosse casamento, é míope, entende? É míope. Gera uma série de problemas. Entendi. Vocês falaram, en passant, do pacto antinupcial. Eu queria pedir para uma das duas dar uma definição simples do que é o pacto antinupcial. De novo, posso falar? Claro! Tá bom. Então, pacto antinupcial é uma escritura para leigos. Então, é uma escritura que tem que ser feita em cartório de registro de notas, que você vai eleger qual que é o seu regime de bens. Legalmente, quando você vai se casar, o regime também é o da comunhão parcial de bens. Se você não escolher, comunhão parcial de bens. Mas você tem a opção de fazer um pacto antinupcial, escritura de pacto antinupcial, que vai estar escrito que é separação total de bens, até comunhão universal de bens. Existe também os aquestos, né? Comunicação dos aquestos. Ninguém sabe falar o que é. Quem são, vamos fazer onde vivem. Só um podcast só de aquestos. 0 minutos vai ter esse podcast.
Não, e aí Ótimo. você elege, e nesse pacto antinupcial é o que eu defendo. Eu acho que você pode colocar outras regras além de só o regime de bens, marcar uma indenização. Assim, é rico para fazer um instrumento Sim. bacana e mais complexo, Como sabe? Tem desculpa, uma coisa completando o que a Lu tá dizendo também que é interessante, que é assim, ó, pacto antinupcial é o pacto que você faz antes das núpcias. Isso. E ainda que você escolha o regime da comunhão parcial, como esse é um regime cuja verificação do patrimônio comum tem a ver com a origem aquisitiva, ou seja, Sim. que dinheiro eu usei, né? Muitas vezes o pacto também é um bom instrumento para você mapear a situação patrimonial daquelas pessoas naquele momento. Ótimo. Para você fazer uma Linha, data de passar uma corte linha ali, dizer o ali. seguinte, olha, nós estamos casando no regime que a lei estabeleceu, que é o regime da comunhão parcial, ok, mas nós estamos desde já reconhecendo que é patrimônio particular de um, isso, aquilo, outro. É patrimônio particular do outro, aquilo, outro. Então, é uma forma de você mapear a situação e diminuir os impasses posteriores. E provavelmente isso vai prevenir discussões futuras. Sem dúvida. Quando a gente falou do namoro sério, se confundir às vezes com a união estável, eu lembrei que a Luciana usou uma expressão antes da gente começar a gravar. Uhum. Namoro qualificado. Queria pedir para uma de vocês duas Vai lá, ela explicar gosta de falar. de maneira Fala, simples. Lu, fala você, melhor. Não, Eu tenho você. casos em andamento, não posso falar. De maneira, Todas nós. de maneira simples. O que é o namoro qualificado? Eu diria o seguinte, bem leigamente. Sim. É um namoro que parece união estável, mas não é. É. Posso isso definir aí. assim? É um namoro que ele, por se prolongar no tempo, ele dá para as pessoas a impressão de que existe ali uma intenção de constituir família. Mas quando aquele casal que você falou, que você olha como eles estão. Você bem acha que eles são juntos, Eles são casados? casados, mas eles são namorados porque eles escolheram isso. E isso está chegando aos fóruns e aos tribunais, essa discussão sobre. Porque se Super. surgiu esse nome namoro qualificado, é Sim, porque uma judicializaram. sim, Então eu queria que isso vocês contassem um pouco uma formação jurisprudencial, né? que tá. aspecto ou por que isso está sendo judicializado. Então, justamente porque as pessoas querem namorar, querem morar juntas, mas elas falam assim: olha, a gente tá namorando, não quero ter consequências patrimoniais desse relacionamento. Então, elas fazem um contrato de namoro, espontaneidade zero, tem que pedir namoro. Mas pode ter um namoro qualificado sem contrato também. Sim, mas. Só Mas que desculpe. depende das provas, hein? É, O na contrato- verdade, eu tô falando daquele meu cliente que gosta de fazer o contratinho, mas você Então, o pode contrato fazer. é para dizer que aquilo é só um namoro? Então, Nossa, o mundo tá eu já complicado, assinei. né? Não, mas olha só, além de a gente Mas namorar, mais você do mas que lembra isso, aquele cliente que falou assim, puxa, então, vamos assinar. Então, que a Renata até brincou, aqui ó, assina aí que é só um namoro. Então, o que acontece? E que se As virar pessoas união estável, com o regime é X. Isso, as pessoas entendeu? com medo de estarem sendo enganadas ou mal entendimento entre elas, falam, ó, isso aqui é namoro, não é união estável, e se virar, né, união estável, a gente já está elegendo o No regime da X, separação YZ. de E esse bens. contrato vai ter força probatória. No caso super. do vai. fim do namoro, se um entrar com uma ação dizendo que era união estável, Então, mas aí o profissional, você me corrija se eu estiver Pode falar. errada, o profissional que vai fazer este contrato, ele tem que tomar o cuidado de fazer, assim, mostrando a boa-fé de todo mundo, o conhecimento, a ciência, a lucidez, vou chamar assim, adoro falar isso, e ao entendeu? longo do tempo... Pra outra falar assim, não, mas eu fui enganada, ou eu fui enganado. Não, e eu tenho uma coisa que é importante, assim, ao longo do tempo as pessoas precisam parar e olhar, aquele documento que eu assinei, ele representa o que eu vivo na minha vida? Isso. Porque se eu assinei um contrato dizendo que aquilo que eu estava vivendo não reúne os pressupostos, os mentira elementos ali, né? da união estável, mas naquele momento não reunia, mas 3 anos depois a situação é diferente, eu preciso então organizar isso. Né? Preciso me responsabilizar pelas minhas escolhas. Eu preciso, de novo, a gente cai na mesma mesmice coisa. de né? comprometimento com o que você assume, com o que você faz. O que você vive de fato tem que corresponder ao documento que você assinou. Não adianta fazer um contrato Mentirinha. né, de namoro e viver efetivamente como uma família. E aí o duro, esse é o problema, né? O que é viver efetivamente como uma família? Por isso, porque Então- é subjetivo. O que é família pra mim não é família pra você, não é família pra ela, não é família pra você. Ô Lu, mas eu fiquei curiosa para saber se as namoradas do seu cliente assinam o contrato. Opa, você assina. Não perdeu o não, namorado? Bonitão e rico, assina. Assinam um contrato de namoro. Assina.
Mas enfim, brincadeira à parte, assina. Porque assim, às vezes a pessoa tá de super boa fé mesmo, entendeu? E tá lá no que amor. Uma formalização, Gente, enfim, faz parte hoje. De novo. Agora também, se não quer assinar, não namora, entendeu? Também tem Isso. essa coisa, gente. As pessoas dizem, mas eu não tinha como. Claro que tem como. Tem como. Você escolhe entrar numa relação, você não escolhe entrar numa relação. A pessoa te apresentou um contrato, você não gostou? Tchau, não quero, isso não é pra mim, Opa, ponto. o 50 Meu tons de santo. cinza. Eu lembrei disso agora! 50 tons de cinza fez um Gente, contrato, transferência então. de pensamento. É. Eu pensei nisso agora, só que o contrato deles não era sobre questões Não. jurídicas, eram outros aspectos. Mas a Ué, gente pensou junto. mas que imputavam questões jurídicas, porque tinha execuibilidade ali. Sei Olha lá. que sintonia, lembrei agora Tá desse vendo? filme. E como ela fica chocada, independente do Então, conteúdo, quando ele fala, sim. você precisa ler, leve pra casa, uma coisa assim. Isso, E traga, assina. né, com aquela formalidade. Senão- Fala, mas como assim? Enfim, eu acho que... Gente, então, vocês acreditam que eu não vi? É porque 50 você tons? vem... Deixa eu explicar, não é... É um Não. livro que virou um filme, não é? Isso, mas e é não, que eu ela não me- assisti nem o filme, nem li o livro. Dora, Eu não li o livro, desculpa, mas eu nós vi o somos filme. 10 anos mais velha que ela. E é da nossa geração que o livro foi lançado, porque eu não vi o filme. Não, gente. Não, eu vi o todo filme, eu mundo- não li o livro. Ah, E eu eu li lembro o desse livro. começo, porque é no começo do Não, primeiro. eu São li os o 3 livro. filmes. Eu vi só o primeiro. É no começo do primeiro, que ele vai com um contrato, ele se conhece, começa a namorar. E ela fala, mas como assim? Eu vou assinar? A gente só é namorado. É. Enfim. Eu tô precisando... Ou não. Ou não. Bom, eu queria que vocês comentassem, a gente não vai falar de herança hoje, né? Mas as pessoas confundem, às vezes, as consequências, as questões patrimoniais do fim da relação, seja casamento, união estável, e em decorrência da morte. Meação e herança. Meação é uma palavra bem jurídica, né? Eu queria que vocês explicassem um pouco o que é e por que às vezes se confunde com a herança. Então não tem confusão nenhuma. Não, do né? ponto de não, vista não, leigo. sim, não, Sim. mas liga é o seguinte, pra ter herança tem que morrer. Sim. Enquanto você está vivo, não tem herança, né? Então, Perfeito. quando você termina uma relação, casamento, união estável, namoro, enfim, terminou, a consequência vai prevalecer o regime de bens. Eu acho que é isso que a gente precisa falar, porque se a gente for entrar mais pra frente, Mas a herança faleceu é outro episódio do podcast. Sim. Espere a gente. Mas perfeito, mas a questão é a seguinte, mesmo numa situação de falecimento, você tem meação e herança, então acho que é aí que surge Sim. essa dúvida. E o que a gente precisa ter em mente? O que é meação? Meação é a metade de cada um sobre o bolo de patrimônio comum. Como é que eu defino o que é patrimônio comum ou não é? A depender do regime de bens. Se o regime de bens for da comunhão universal, eu tenho uma regra para formar esse patrimônio comum. Se o regime de bens for da comunhão parcial, eu tenho outra regra. Sim. Se o regime for da separação total, eu não tenho patrimônio comum. Eu tenho um patrimônio particular de um, patrimônio particular do outro. Que Aí- no falecimento Não, vai aí, ter mas, uma- não, então, mas aí a questão é a outro seguinte, tratamento. aí a situação é assim, a pessoa faleceu. Primeira coisa que a gente vai ter que verificar é, ele estava casado ou vivia em união estável com alguém? Ah, sim. Muito bem. Qual era o regime de bens? A depender do regime de bens, eu tinha patrimônio comum, bolo de patrimônio comum? Tinha. Eu vou dividir isso ao meio. A pessoa sobrevivente vai receber metade disso por direito próprio. ela nem Que recebe, já é dela, né? Já é dela, mas ela, né, é a meação, aquilo que ela receberia, inclusive, se fosse uma separação, Sim. um divórcio e tal. A Ao- metade da outra pessoa, mais o patrimônio particular dela, forma a herança. A herança. E aí tem quem recebe, quem não recebe, como Uhum. recebe, é outra história, mas é importante pensar isso. A meação, o que é meação? É a metade do bolo do patrimônio comum. Decorrente do casamento. Decorrente do ou da união casamento ou da união As estável. pessoas têm, assim, é isso. uma ideia equivocada que eu tenho metade do apartamento, metade da fazenda, metade da conta bancária, metade do carro. Não. Você tem metade da soma disso tudo. Entendeu? E às vezes a pessoa não tem a informação de que a herança é só na situação de morte mesmo. Então, às vezes, tem vários casamentos e há uma confusão de quem vai herdar pelo fim do casamento. Ah, sim. E não Aí vai essa- herdar pelo fim do casamento, né? Então, Não, você não herda no fim do casamento. O fim do casamento essa é a assim, confusão. encerrou, tá bom. Se herda O pela que que morte. tem? Isso, Aí essa, você herda essa em razão da morte. Isso. E você, como cônjuge ou companheiro, pode participar da sucessão do outro numa determinada massa de patrimônio
Que aí tem as regras específicas, mas assim, não é o fim do casamento que faz você se tornar herdeiro, é a morte da pessoa. Sim, né? e a informação de que o divórcio ou o fim da união estável te exclui Sim. dessa Acabou, herança. mas Claro, acabou né? a história, né? Então, As mas pessoas precisam entender, acabou a há história. essa confusão. Sim, Eu tive cliente sim, que achou sim. que era herdeiro. Mesmo não depois do divórcio. Isso. Ai, que delícia. Exa- Pensou? Quer dizer, delícia não, né? Às vezes não é delícia. Não, mas é o seguinte, acabou aquela história. O que a gente vai fazer? É igual... Gente, casamento ou união estável, assim, é um contrato. A história tem esta história. Acabou, é outra história. A gente só tem que ver o que neste bolo, o que vai. E quando começa a discussão, mas isso para um outro episódio, sobre a herança, que a gente fala aquela frase, né? Não existe herança de pessoa viva, né? Porque às vezes a briga começou e a pessoa não morreu. Exatamente. Mas enfim. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer a Luciana e a Renata pela conversa de hoje. Mas antes de encerrar, quero que vocês deixem uma mensagem final, uma dica para quem mora junto com outra pessoa há anos, nunca formalizou nada e agora tá com a pulga atrás da orelha depois de ouvir esse episódio do nosso podcast. Bom, primeira coisa, eu acho que a pessoa precisa refletir. Olha para o seu relacionamento, isso para você, não para o outro, mas para você. Você entende que isso que você vive, você tem uma intenção de construir uma família com essa pessoa, dividir os problemas, as coisas boas e ruins? Tenho. Nunca conversei sobre isso, então vou conversar. Como é que é para outra pessoa? A outra pessoa está na mesma vibe que você ou não? Vamos colocar isso no papel? Vamos organizar? Vamos dar um caráter formal? Por quê? Porque às vezes, imagina, uma coisa é que quando os dois estão vivos, mas depois um falece, outro não falece, você vai ter que discutir com outras pessoas se o que você vivia era união estável ou não. Acho que é melhor antecipar. Então eu faria isso, faria uma autorreflexão e chamaria o outro para conversar, para ver se estamos na mesma linha. Não, e deixar de novo, a comunicação é tão importante, né? Eu tô com tive um caso engraçado, que é isso, elas se casaram, as pessoas se casaram e, na verdade, namoraram, tiveram uma união estável e depois se casaram. Aí, na hora de fazer o divórcio, a gente contou com essa união estável. Uhum. Porque tinha um contrato de união estável. Mas uma delas queria que esse período do namoro fosse união estável. E disse que eles tiveram um hamster junto. Que isso era intuito de fazer família. Então, mas é engraçado, porque isso a gente tem que ler. O hamster, juro pra você. Não, é realmente. Então, mas é surreal. sabe o que acontece? A imaginação é incrível, né? Nós tivemos o hamster, ele era o nosso filho. Gente, não podia acabar esse episódio sem o hamster. Mas tudo porque por uma ganância patrimonial, né? Então, enfim, normalmente clareza. Sempre acaba nisso, né? Porque ninguém vai discutir esse período do hamster se não tiver um efeito patrimonial ali, concorda? É lógico, se não tivesse nada lá atrás, né? Ou uma dívida. Uma dívida, né? Mas enfim, o que eu acho que é importante que a Rê falou é isso. E que todo episódio eu vou falar, a gente tem que ser claro em tudo que a gente faz, nos nossos relacionamentos, nas nossas intenções, o comprometimento do que a gente está fazendo aqui. A clareza liberta, né? Mas a gente tem que ser claro, olha, puxa, é só um namorico, e beleza. E vou te falar mais. Se quiser, depois corta. Mas assim, eu acho que os jovens hoje em dia, eles estão numa clareza de comunicação que tem assim, não é namoro, é namoro fechado, depois namoro aberto. Não, na verdade não é namoro, tô fechada com a pessoa, tô namorando com a pessoa, e eu que tenho filho adolescente ficava enlouquecida com isso, mas como assim, né? Por quê? Porque eles estão se comunicando, clareza, né? Então é o seguinte, quando eu era jovem, beijar, assim, se não estivesse namorando, não, nossa, isso não pode beijar. Hoje em dia, beijar é como se você estivesse abraçando alguém. E legal que possa ser isso, né? Só que aí você começa a gostar mais dessa pessoa. Então aí você fecha com essa pessoa. E se vocês me corrijam, minhas filhas vão me matar vendo esse episódio se eu estiver falando coisa errada. Mas tá bom, então aí você fecha com a pessoa. E depois você tá namorando com a pessoa. E aí o comprometimento deles é tão bonitinho porque eles estão namorando de verdade. E aí eles adotam com um as hamster. regras. Hamster não entra em casa. Enfim, de novo, acho que o mundo está precisando de uma boa comunicação, que é isso que o nosso aplicativo, acho que mais quer, trazer para as pessoas, facilitar a comunicação, trazer essa clareza do que está acontecendo, né?
Exatamente. Muito bom. Eu quero agradecer a Luciana e a Renata de novo. Quero agradecer ao pessoal aqui desse estúdio lindo que a gente está, que recebe a gente muito bem, que é o Espaço Compasso Colab. E a gente volta num próximo episódio falando de outros temas relevantes sobre direito de família. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Até. Obrigada.